Como mencionamos no início da Santa Missa, hoje aqui nos reunimos em nossa Igreja Catedral, aqui de Sete Lagoas, por duas razões. A primeira dela é a nossa própria liturgia. Hoje celebramos uma solenidade, a solenidade da Assunção. Nos é pedido, na vivência da nossa fé, que sejamos participantes em todas as solenidades da nossa liturgia. A primeira razão é celebrar a solenidade da Anunciação. A segunda razão é esta convocação que o Papa Francisco faz e fez para que hoje no mundo inteiro aconteça o ato de consagração de toda a humanidade, de nós mesmos e de modo particular dos povos da Rússia e da Ucrânia, a consagração ao Sagrado Coração de Maria, nesses dias dolorosos de uma guerra padecida em especial por aqueles povos. No mundo inteiro, hoje está acontecendo esta oração intensa. Nós falamos oração efusiva, né? Essa oração intensa da igreja, perpassando o mundo inteiro, pedindo em favor, né, nesse momento de guerra, que ali comece a encaminhar uma situação favorável à paz. Essa consagração ao Sagrado Coração de Maria é para pedir que, em meio ali a um contexto tão obscuro e agressivo de uma guerra, possa começar nessas sombras da violência, quem sabe já algum lampejo, alguma luz que seja favorável a um acordo de paz. Então, hoje rezamos de forma muito especial nessa intenção no mundo inteiro. A igreja é incessante oração. Imaginemos no mundo inteiro que o Papa diz, nos unindo à igreja que está presente também naqueles países. A igreja que ali sofre a guerra, estando presente naqueles países. E como mencionei no nosso momento de adoração e de bênção do Santíssimo Sacramento, é a família humana que está sofrendo. Nós não podemos ficar indiferentes e nos sentirmos distantes destes nossos irmãos que sofrem os horrores da guerra. O Papa fez há poucos anos, nos deu a Fratello Tutti, dizendo, como humanidade, todos vós sois irmãos, ou todos nós somos irmãos. Então, quando tem alguém numa família sofrendo uma violência ou passando por um sofrimento, a família não deve ficar indiferente ao sofrimento e à dor desse irmão. Então não importa a distância geográfica que estejamos com relação à Rússia e à Ucrânia. O que importa é a nossa proximidade fraterna, é a nossa proximidade orante, é a nossa proximidade no sentimento de paz. Nós queremos nos mostrar muito juntos. A distância geográfica não é um impedimento para que espiritualmente, em oração e numa demonstração de solidariedade, possamos demonstrar a nossa proximidade com esta realidade e essas pessoas. É para isso que estamos aqui hoje. Na nossa diocese tivemos a oportunidade de fazer uma boa divulgação. Na última terça-feira, tivemos pela manhã a nossa reunião, o nosso encontro de todos os padres da diocese para a nossa manhã de espiritualidade. Nesta manhã tivemos a celebração penitencial e a confissão individual dos sacerdotes. Então passamos a manhã em oração, celebração penitencial e confissões de todos os padres da nossa diocese. E naquele momento também pude ali motivar os sacerdotes, já havia motivado usando da ferramenta que hoje nós temos, que nos permite uma comunicação rápida,
servindo da internet, já havia mandado o comunicado, pedindo que as paróquias começassem a se organizar para realizar hoje esse dia de oração e esta consagração. Depois, naquele encontro ocorrido na terça-feira, propusemos que em todas as paróquias, de fato, fosse realizada hoje esta consagração. De modo que em todas as igrejas está acontecendo. Fico feliz de ver aqui em nossa catedral essa presença tão significativa. Ver a nossa catedral cheia, a presença dos fiéis aqui, para rezar nesta comunhão com o Santo Padre, dando uma resposta de que esta comunhão chegou até, esse chamado chegou até nós, e nós respondemos com a nossa comunhão. Nesta solenidade da Anunciação, é a hora da salvação. É quando Maria recebe do anjo o anúncio de que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. O que nós vemos e percorremos nesse texto? Primeiro o anjo diz: alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor está contigo. De onde vem a nossa alegria verdadeira? Dessa certeza de que o Senhor está conosco. Talvez num tempo ficamos imaginando esses dias lá na Ucrânia, sobretudo, onde acontecem os bombardeios. Imaginamos o quanto tem sido difícil nesses dias esta gente que sofre a opressão, os ataques de uma guerra, conservar essa certeza no coração. O Senhor está contigo. Não é da vontade de Deus que essa guerra esteja acontecendo, é a soberba humana, é a disputa de poder, é a ganância, é a indiferença, é o coração humano que se fechou à proposta de Deus e do seu amor. Por isso acontece uma guerra. Então estamos rezando no mundo inteiro para levar essa certeza ao coração dos ucranianos. Nesses dias mais difíceis de uma guerra, que não falte no silêncio do coração de cada um: o Senhor está contigo. O Senhor não nos abandona nos dias mais difíceis que enfrentamos. Que lá na Ucrânia, essa certeza possa chegar ao coração daquela gente que tanto sofre com a guerra. Porque estamos rezando com eles e por eles a partir daqui. E o anjo disse a Maria: encontrastes graça, porque ela recebeu uma missão de ser a mãe de Jesus. Quando Deus nos confia uma missão, Ele nos dá uma graça para bem cumprir a missão. Encontrastes graça. Vamos pensar também nesses dias, dessa guerra, desse conflito, quantos estão lá, sem a intenção de estar no combate da guerra, mas estão como forma de uma presença solidária. Encontrastes graça diante do Senhor. Fico imaginando um jornalista que vai para o espaço de guerra fazer uma cobertura, sofrendo o mesmo risco daquela população. Nós estamos aqui profissionalmente e nós estamos aqui para fazer com que o mundo veja essa atrocidade que está sendo realizada aqui. Criando um registro e fazendo repercutir no mundo os horrores da guerra. Então tem que ter muita coragem. Então rezamos por esses que têm coragem, não morando naquele país, vão para lá para ser solidários. Lembramos, como já mencionei, a Cruz Vermelha, que nessas situações vão com coragem, Médicos Sem Fronteiras e tantos outros, numa situação de uma guerra, vão para o combate, correr os mesmos riscos daquela população. O anjo diz: não tenhas medo. Então vemos dentro dessas pessoas, ou na disposição dessas pessoas, uma atitude interior de muita coragem. Pedimos a Deus que não deixe faltar no coração dessas pessoas solidárias a coragem de entrar no ambiente da guerra para ser solidário, para levar ajuda humanitária, para levar socorro aos feridos, para levar alimento a quem precisa. Estar ali padecendo a mesma sorte, porque com coragem ali se fazem presente de forma solidária. Não tenhas medo. E quem vence esse medo para estar naquele ambiente com coragem,
também Deus não deixará de dar-lhes a graça necessária. Encontrastes graça diante do Senhor. Como Deus deu a graça a Maria para ser a mãe de Jesus e superar tudo que pudesse vir como desafios perante esta missão. Ela recebeu graça suficiente para estar de pé diante da cruz, representando tudo que Maria enfrentou ao abraçar essa missão, a dar esse sim a Deus. Então nós também pensamos nesses que lá estão, que não lhes falte a graça de serem corajosos e solidários. Vimos ali dos países vizinhos abrindo as portas para acolher os refugiados. Vemos muitos dos países vizinhos entrando no ambiente de guerra para tirar pessoas que ali estão feridas e bombardeadas. São atitudes que merecem o nosso respeito e a nossa reverência. Porque são pessoas que são corajosas para serem solidárias, que saem ali da sua situação de segurança e de alguns possíveis confortos que elas podem ter fora dali, e vão padecer os mesmos riscos. Então, Maria mostra para nós esta coragem, esta confiança na graça de Deus. Acaz não teve essa confiança. Quando a casa de Israel estava para sofrer também uma guerra, o profeta foi dizer: peça um sinal que te dê a certeza de que Deus está aqui. Acaz diz: não vou incomodar a Deus fazendo um pedido. Mas sabemos que Acaz usou essa expressão para mostrar, para ocultar a sua falta de confiança e de fé. Ele não confiou que, manifestando a sua fidelidade a Deus, ele poderia superar aquela situação, que Deus não estava ausente, mas Acaz ocultou, fraquejou na fé. Por isso Deus falou: ainda que Acaz, que está à frente da casa de Israel, não tenha fé suficiente para pedir um sinal, esse sinal será dado. Vai nascer o Emanuel, certeza de que Deus está convosco. O Senhor é contigo. É o Emanuel, Deus conosco. Então ali começa também esse anúncio da vinda do Emanuel. E essa profecia é levada à plenitude com a vinda e nascimento de Jesus. É o Filho de Deus que assume a nossa condição humana. É o que celebramos hoje nessa solenidade da Anunciação. É quando Maria vai dar o sim para o desenrolar do mistério da encarnação. E o texto de hoje diz que o Filho de Deus assume a nossa condição humana para se oferecer em sacrifício. Vai cessar os sacrifícios, como o Evangelho falou, a segunda leitura falou, de bodes e de touros, e Jesus agora diz: deste-me um corpo. E nesse corpo ele vai se entregar, com este corpo ele vai se entregar por nós na cruz. Antes ofereciam sacrifício de bode e de touro para pedir o perdão dos pecados, mas diz o texto que não poderia eliminar os pecados. Foi Jesus se entregando por nós na cruz que eliminou os nossos pecados. Ele se fez por nós sacerdote, altar e vítima. Isso tudo no altar da cruz. Se entregando para nos dar a vitória, o perdão, para eliminar o pecado. E hoje ainda vemos de tantas formas a persistência do pecado que age no mundo. E Jesus já derrotou esse pecado. Apenas pede do homem o acolhimento desta graça redentora. Quando o homem acolhe a graça redentora de Cristo, seu coração se abre ao amor. E abrindo-se ao amor, cessa o pecado. É tudo que nós pedimos nessas circunstâncias que estamos vivendo. Que o coração da humanidade se abra mais ao amor. Que o coração da humanidade se abra mais à paz. Que esse espírito de violência e de guerra seja cada vez mais superado na história da humanidade. É um absurdo nos dias de hoje ver acontecer uma guerra. A tecnologia tem evoluído tanto que não deveria evoluir para matar. Devia evoluir para ser colocada a serviço da vida das pessoas. A tecnologia evolui e parece que o homem tem regredido.
Então, o Filho de Deus vem ao encontro para elevar a nossa humanidade, para nos ensinar a entender a nossa dignidade de filhos de Deus. E parece que ainda nos dias de hoje, este grande ensinamento ainda não foi guardado no coração de toda a humanidade. Ainda vemos a atrocidade de uma guerra, que não é uma atitude querida por Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus, que é o reino do amor e da paz. Não o reino do conflito e da guerra. Não o reino da vingança e do ódio. Mas é o reino também do perdão e da concórdia. Vamos seguir com a Santa Missa, pedindo que o Filho de Deus, Príncipe da Paz, que veio ao encontro da humanidade para ser esse Príncipe da Paz e é o Príncipe da Paz, nos ajude a ser seus discípulos e que a humanidade se coloque no seu segmento, também trilhando caminhos que constroem e que levem à paz. E que Maria, a Rainha da Paz, interceda por todos nós.